Ele disse: errais em não conhecer o poder de Deus. Aí está uma advertência de Jesus Cristo para o seu povo. Vocês erram em não conhecer o poder de Deus. Jesus falou isso. Qual, sem dúvida, era a causa fundamental? Jesus disse: vocês matam os profetas. Aí está a grande fundamentação da advertência de Jesus Cristo para o seu povo. O que estava acontecendo realmente? Aquele povo estava tão acostumado a ver milagre pelos profetas que já nem davam bola mais para as evidências do natural. Era comum ver milagres. Em outras palavras, aquele povo, eles se acostumaram com os milagres feitos pelos profetas, a tal ponto que perseguiam os profetas, não gostavam das suas falas, principalmente quando o profeta dava advertência a eles. Então aqui, não aguentando a voz que os profetas traziam de Deus de advertência a eles, colocavam os profetas nos calabouços, judiavam dos homens que traziam as mensagens de Deus para eles. E Jesus olha para o povo de Deus naquela época e diz: vocês erram em não conhecer o poder de Deus. Jesus estava dando uma advertência para ele. Vocês erram em não conhecer o poder de Deus. Isso quer dizer, vocês têm que conhecer o poder de Deus. Vocês querem ver o poder de Deus no profeta, no outro. Mas o poder de Deus foi feito para vocês, porque vocês são povo sacerdote. Era isso que Jesus queria lembrar com essa advertência. Vocês são o povo de Deus, um povo colocado por Deus para serem sacerdotes no mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer, vocês, povão, têm que conhecer o poder de Deus. Vocês têm que fazer a obra. A obra foi dada para vocês. Mas vocês não assumem. Vocês querem ver a obra vinda através de um outro. Vocês querem ver profetas fazendo obras. Mas vocês erram. Vocês devem fazer a obra. Vocês devem mexer com o sobrenatural. Mas o resultado, o povo não conhecia o que Jesus falava. Eles não se apercebiam que Jesus falava para eles o dever de casa,
o que eles deviam fazer. Eles deviam atuar no poder de Deus. Mas eles não percebiam isso. Eles queriam ver o poder de Deus atuando nos profetas. Por isso que Jesus disse: vocês erraram em não conhecer as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Vamos transpor para os nossos dias? Será que não estamos caindo no caminho do velho Israel? Que há 2000 anos atrás Jesus disse para eles: vocês erram em não conhecer o poder de Deus, e não executarem o poder de Deus. Vocês ficam esperando pelo outro. Por quê? Qual é a causa fundamental? É que vocês não examinam as Escrituras. Vocês não estudam as Escrituras. Vocês ficam esperando a palavra do outro. Não examinam por vocês mesmos. Jesus estava puxando a orelha do povo dele. Mas você pensa que o povo atendia? Uma vez Cristo falou: por que vocês não entendem o que eu falo? Em outras palavras, porque vocês estão com o coração duro. Porque vocês não andam focados na palavra de Deus. O que acontece com esse povo? E Jesus chegou até a apelar: acredite em mim. Acredite no que eu estou dizendo. Eu sei o que estou falando. O povo nem estava aí. Aí Jesus apelou: acredite pelo menos pelos milagres que eu estou fazendo. Esses milagres vêm do Pai. É obra do Pai. O Pai está em mim. Essas coisas ficaram registradas para que a gente se espelhe nelas e não caiamos nos mesmos erros. Acostumaram com o sobrenatural, acostumaram com a voz dos profetas, acostumaram com os milagres. Já não fazia muita diferença os milagres no meio deles, porque era muito comum. Era moeda corrente. Já não viam como a ação de Deus. Não viam como a misericórdia de Deus. Isso aconteceu com Moisés, lá no deserto. Caía o maná, o pão do céu. Mas como caía todo dia, acostumaram. Era natural. Daí, resultado, esqueciam até da presença de Deus. E no meio do deserto, na presença de Deus, eles se queixavam, se lamentavam. E diziam: é melhor a gente voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos nossas panelas de carne. Aqui a gente só fica comendo um tipo de comida. O povo estava se queixando. O povo não via que eles estavam sobre a nuvem que os protegia do calor. Aquela nuvem era a presença de Deus protegendo o seu povo como um só rebanho. Mas eles não consideravam isso. Eles não viam a presença de Deus com eles. Estavam pensando agora nas panelas dos egípcios.
estavam pensando na panela do Egito. Já tinham esquecido até do sofrimento, da humilhação, do trabalho forçado que eles tinham como escravo. E não viam a coluna de fogo que os conduzia pelo deserto à noite. Não prestavam mais atenção à presença de Deus. Ficou comum. Acostumaram com a presença de Deus. Já não valorizavam mais a presença de Deus. Estas coisas ficaram registradas como espelho para que a gente olhe para elas e não caia no mesmo erro. Porque um dia Deus ficou irado com aquele povo e a terra se abriu e muitos deles, milhares deles, foram engolidos pela terra. Por causa da ingratidão do povo para com Deus. Hoje, felizmente, com esses meios sociais que eu estou usando agora, esses aparelhos, essas redes sociais, a palavra de Deus está ficando fixa. Antes ela voava, sumia. Você pregava a palavra de Deus e ela sumia. Mas hoje as redes sociais estão segurando a palavra de Deus. Hoje temos a palavra de Deus em abundância, como Deus disse, que ia encher a terra da palavra dele, como o oceano está cheio de água. Hoje temos o espelho de Deus diante de nós. E como é que estamos agindo? Temos a abundância da palavra de Deus. Como é que estamos nos espelhando? Será que estamos agindo como o povo que andava pelo Egito? Será que estamos fazendo o mesmo papel, esquecendo da presença de Deus? Tem homens de Deus poderosos nesse mundo fazendo milagres, prodígios, mostrando a presença de Deus. Falando para o mundo de hoje, o reino de Deus é chegado. Falando, vocês estão mergulhados no reino de Deus. A mesma mensagem, com a mesma mente de Jesus Cristo. Mostrando ao povo aquela mensagem que o povo do Egito tinha. Nós estamos unidos a Deus através da sua palavra. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado, está mergulhado entre nós. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Palavra de ordem. Aí está a palavra que nos une a todos. Somos unificados nesta palavra. O reino de Deus é chegado. Somos um povo sobre esta nuvem. Somos um povo sobre esta coluna de fogo. O reino de Deus é chegado. Ele está no meio de vós. Isso é que vai nos dar a verdadeira unidade. Povo de Deus. Aqueles nascidos da água e do Espírito. As novas criaturas. Mas como estamos recebendo essas mensagens de Deus? Estamos segurando? Pode Deus trabalhar através de nós, mostrar o seu poder,
podemos nós dizer: eu conheço o poder de Deus? Porque Jesus disse: errais em não conhecer o poder de Deus. Conhecemos o poder de Deus em nossa vida? Temos a consciência de que estamos mergulhados aqui e agora no reino de Deus? Que o reino de Deus é chegado? Porque Jesus colocou isto bem claro: o reino de Deus é chegado. É lá onde vamos encontrar os verdadeiros adoradores, os que me adoram em espírito e verdade, disse Deus. Ou estamos dando costa à palavra de Deus? E aí a palavra de Deus nos vai pegar, como Jesus Cristo disse: vocês não conhecem as Escrituras, nem conhecem o poder de Deus. Isso está trazendo uma outra ideia. Vocês estão presos no comércio dos anciãos. Vocês estão presos na doutrina dos anciãos. Vocês estão presos na tradição dos anciãos. É isso que Jesus estava dizendo. Liberte-se da tradição. Conheça a palavra de Deus. Fique na palavra e você então terá o poder. Isto é que Jesus estava dizendo para o seu povo. Será que este espelho cai bem para nós? Qual é a nossa posição diante de Deus? Será que nos vemos como Deus nos vê? No capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 10, lá a Bíblia diz que você é sacerdote real. O que é? Será que você tem essa consciência que você também é um sacerdote de Deus? Sacerdote para que serve? Para mostrar a palavra de Deus, para mostrar o poder de Deus a este mundo. É assim que Deus nos vê, como sacerdote dele, como aquele que conhece a palavra, que examina bem a palavra e que conhece o poder de Deus. É assim que Deus nos vê. Então hoje, vamos ficar com esse lembrete de Jesus Cristo. Quando ele diz: errais e não conhecer o poder de Deus, o que Jesus estava dizendo para aquele povo: você, povo de Deus, você tem que conhecer o poder de Deus, você tem que mostrar o poder de Deus. É você que está aí do outro lado, sou eu que estou aqui. Essa é a cobrança de Jesus Cristo para os dos seus dias. E ele diz: pregue essa mensagem de que o reino de Deus é chegado. Isto é, pregue essa mensagem que o reino de Deus está mergulhado no mundo. Pregue esta mensagem que o reino está presente aqui agora, o reino de Deus. Pregue esta mensagem. E pregue a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todo povo, a toda raça. E quando vocês fizerem essa tarefa, virá o fim. São as palavras textuais de Jesus Cristo. Ele nos deu uma tarefa. Essa tarefa pertence a você, pertence a mim. Nessa tarefa, nós vamos aprender o poder de Deus. E vamos ver que ele está em nossas mãos. Por isso que Jesus disse ao povo dele: vocês erram em não conhecer o poder de Deus, pois vocês são povo sacerdote. Sacerdote é aquele que examina bem a Escritura e que conhece o poder de Deus. E Apocalipse diz que você é sacerdote. Apocalipse capítulo 5,
último livro da Bíblia, e o versículo 10. Leia lá. Então, vamos ao poder que Jesus deu. Jesus disse: eu te dou poder sobre toda a força do mal. No meu nome você vai curar enfermo e você vai expulsar demônios. Você e eu errais em não conhecer o poder de Deus. Jesus está dizendo que entregou o poder dele na sua mão e na minha mão, na nossa mão. Senhor, obrigado por esta palavra poderosa, em que a gente coloca diante dos nossos olhos hoje a tua palavra que tu disseste para o teu povo em cada geração, que errais em não conhecer o poder de Deus, que o poder de Deus está em nossas mãos. A presença dele está em nosso meio através da presença do reino dele em nosso meio. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer: você, espírito de enfermidade, saia dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Espírito de morte, saia dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai nossa coluna cervical, nossos ossos, todo tipo de podridão, doença, enfermidade. Sai dos nossos órgãos internos, todo espírito de doença, espírito de morte. Sai nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, ouvido, pés, mãos, braços e pernas. Toda espécie de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, e doenças. Sai também de nossa mente espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza, ira, angústia, depressão. Sai de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Sai de nossas vidas espírito de pobreza, miséria e desgraça. Sai também de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.